abrindo nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Versículo do 1 ao 11, rapidão. Diz assim, Lucas 5:1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e, do barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde são mais fundas, as águas são mais fundas, e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Diga, pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Diga, e o seguiram. Só até aqui. Pai, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de podermos ouvir a sua voz. Fala aquilo que precisamos ouvir. Nós não queremos ouvir aquilo que realmente vem do nosso ego ou das nossas ansiedades. Queremos que a sua vontade seja feita em nossas vidas, pois ela é boa, perfeita e agradável. Fala individualmente, fala coletivamente, mas que todos aqui saiam, Senhor, saiam cheios da tua palavra, transformados, resgatados, salvos, curados, transformados, Senhor, renovados, em nome de Jesus Cristo. Nós determinamos, nós oramos, nós profetizamos assim, para a honra e a glória do teu santo nome. E todos dizem bem alto: amém. Glória a Deus. Vamos sentar glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus, faz barulho para Jesus. Louvado seja Deus. Tema dessa noite, quero que você fale alto comigo. Diga assim: uma vida nova com Jesus. Por que uma vida nova? Porque todo mundo que encontra Jesus tem que ter uma vida nova, tem que ser transformado todos os dias. Nem um dia mais pode ser igual ao outro. Nem que a gente tenha que melhorar 0,5% todos os dias, mas todos os dias eu e você temos que ter uma vida melhor. Temos que ter uma vitória maior, temos que ser mais transformados, temos que ser mais resgatados, temos que ser mais curados, temos que mais ver o milagre, temos que ser mais usados, temos que experimentar mais de Deus, porque quem tem um encontro com Jesus tem uma vida transformada. Não tem jeito, irmãos. Às vezes a gente olha dentro da igreja e tem pessoas que conhecem Jesus há muito tempo, mas eu costumo falar, até porque a Bíblia nos ensina isso, que existe uma grande diferença entre proximidade e intimidade. Porque se esse microfone aqui, eu não vou pegar ninguém hoje, que quando eu pego, complicado, né? Se esse microfone aqui fosse uma pessoa, tadinho, tá em jejum, magrinho, mas tá aqui essa pessoa. Se eu estiver do lado dela aqui no ônibus, apertado, eu estou próximo dela, sim ou não, igreja? Sim, estou muito próximo, estou encostado nela, mas eu não conheço ela. Eu tenho intimidade com ela, sim ou não? Nenhuma, zero de intimidade. Mas eu estou próximo dela, tão próximo que quando o ônibus ele vira para a direita ou para a esquerda, ele faz uma curva, nós nos esprememos uns aos outros. Mas eu não conheço nada sobre essa pessoa. Tem muita gente que está assim dentro da igreja, próximo de Jesus, mas não conhece nada sobre ele.
E essa é a grande diferença de ter uma vida nova com Jesus. De não ser mais próximo, mas de ser íntimo dele. De não ser mais alguém, mas ser realmente filho dele. Essa é a grande diferença de uma pessoa que busca uma vida nova com Jesus todos os dias. Diga, todos os dias. Muita gente tem procurado Jesus de vez em quando, mas devemos buscar Ele todos os dias. Seguir Jesus não é fácil como a gente pensa, nem extremamente difícil como todos dizem. Eu vejo que uma vida com Jesus é algo que a gente tem que pensar assim: se eu quero ter uma vida diferente, eu gosto muito de citar sobre isso, porque me parece que é o que as pessoas buscam. Ter uma vida saudável, independente de ser magro ou gordo, bonito ou feio, independente disso. Mas quando você resolve ter uma vida mais saudável, você faz uma escolha. Você começa a ter um novo estilo de vida, para que essa autoestima, essa saúde, ela volta a ser algo realmente bom na sua vida. Então mudamos o estilo que nós vivemos e passamos a comer melhor, fazer exercícios, dormir mais ou mais cedo, e buscamos então ter um novo estilo de vida. E não fazemos isso apenas uma vez ou duas a semana, mas nós passamos a fazer isso todos os dias. Porque só fazendo isso todos os dias, criando uma rotina e uma disciplina, nós conseguiremos ter uma vida mais saudável. E quando decidimos andar com Jesus, nós decidimos ter um estilo um estilo novo de vida, ou melhor dizendo. E que estilo de vida é essa nova? É o cristianismo. Viver realmente aquilo que Cristo deixou para aquele que quisesse fazer e viver. Então estar com Jesus é um estilo de vida. Não é buscar Ele quando eu preciso, quando eu necessito, quando as coisas estão ruins, mas é o decidir andar com Ele todos os dias, independente das circunstâncias. Independente se o dia é bom, se é ruim, se eu estou com saúde, se eu não estou com saúde, eu decidi estar com Jesus. Eu decidi, eu receber Jesus na minha vida e caminhar com Ele. Independente se eu tenho ou não tenho dinheiro, se eu tenho ou não tenho saúde, se o dia está bom, se o dia está ruim, se é noite, se é dia, se tem sol, se tem chuva, vento ou não. Independente disso, eu recebo Jesus e decido andar com Ele. Isso é ter uma nova vida com Jesus. Pedro, ele nos deixa muitos ensinamentos na história que Jesus relata aqui sobre ele. Agora você imagine só, quando Jesus chega nessa situação, era a primeira vez que Pedro via Jesus, cara a cara. Jesus, ele estava ensinando um povo, muitas pessoas o seguiam, e para que as pessoas pudessem ver ele resolve entrar num barco, se afastar um pouco da margem, só um pouquinho, para que as pessoas em volta não só pudessem ver, mas também pudessem ouvi-lo. E assim Jesus fez. E qual barco que ele fez? Propositalmente, direcionalmente, ele pega o de Pedro, entra no barco, ali ele ensina tudo que tem que ensinar. Pega Pedro, tem aquele enorme milagre que vocês já acabamos de ler, que é a grande pesca, a pesca maravilhosa. Volta para a terra e fala para Pedro assim: Pedro, agora você não vai ser mais pescador de peixes, mas eu vou te fazer pescador de almas. Pedro então diz a história que larga tudo que ele tinha e começa a seguir Jesus. Falando assim parece algo tudo muito simples, parece que é algo tudo muito fácil, mas não era nada de fácil, muito menos de simples. Lembra, quando decidimos andar com Jesus, nós decidimos ter um estilo de vida com Jesus, decidimos ter uma vida cristã, viver o cristianismo. Pedro aqui com certeza, segundo todas as histórias que nós lemos, segundo teólogos, historiadores, diz que Pedro aqui provavelmente, ele não só era pescador, mas tinha uma família de pescadores. Ou poderíamos dizer, ele era um empresário da pesca. Pedro então, quando ele decide largar Jesus, ele decide largar também a família dele. Pedro deixa momentaneamente, ou por momentos, ele deixa a sua esposa, para servir e andar e seguir Jesus. Pedro larga talvez, não só a embarcação, a empresa, talvez posses, ele larga tudo para seguir Jesus. Pedro, ele larga os sonhos dele para servir Jesus. Sabe, muitas das vezes, ou maior parte das vezes, seguir a Jesus, com certeza, significa muitas renúncias. Muitas renúncias. Só que todas elas, irmãos, que fazemos pelo reino, com toda a certeza do mundo, é a melhor de todas as decisões e renúncias que eu e você estamos tendo
todos os dias. Sabe, quando nós decidimos ter uma vida com Deus, com Jesus, é preciso a gente entender algumas coisas boas que vamos viver, mas renúncias que temos que fazer. Tem um versículo que mexe muito comigo, tem mexido nos últimos tempos, e fala justamente de quando Jesus, ele começa a falar e chamar os seus discípulos, convocar eles de um a um. E Jesus fala certa vez para um deles, fala assim: ó, você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e venha comigo, ou venha após mim. Sabe, as pessoas às vezes, eu mesmo quando não conhecia Cristo e eu via os tal chamados crentes, para mim era muito difícil ver crente, porque eu não via crente com bons olhos. Eu via crente como se fosse tudo fosse proibido a fazer. Eu via crente como, na verdade, eu não via crente como pessoas alegres, como pessoas vencedoras ou pessoas de sucesso. Eu até hoje eu não sei se eu não via porque era isso que eles nos passavam em outros tempos, ou eu não via isso porque o inimigo de nossas almas, o diabo, não deixava eu ver o que realmente Deus queria para a minha vida. Fato é que eu não pensava nem um pouquinho em querer ser cristão, em querer ser como muitos chamam de crente. Não queria porque eu não via absolutamente nada, nenhum tipo de benefício. Ter uma vida de negação, de abnegação, uma vida de restrição por muitas coisas. Mas é claro que você vai conhecendo Jesus e você vai vendo que a vida de liberdade que nós temos, ninguém, nenhum outro que não serve a Jesus tem. Porque as pessoas que não conhecem Jesus de verdade, que não andam com ela de verdade, falam que nós somos caretas, falam que nós não podemos fazer nada. Na verdade, nós podemos fazer tudo o que pode ser feito. O próprio Paulo fala assim para nós, deixa escrito: tudo é lícito, tudo que está na lei, nem tudo que está na lei, o cristão ele deve fazer. Ele fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém fazer. E Paulo começa a falar então que nem tudo que está na lei, o cristão ele deve fazer. Mas o que tem isso a ver com liberdade? Na verdade tem tudo a ver com liberdade. Nós podemos fazer tudo aquilo que Deus permite que a gente faça. E são muitas coisas que Deus permite que a gente faça. Na verdade, tudo que Ele fez aí fora, no que se diz respeito à terra, a tudo que Ele criou, tudo que Ele formou, Ele fez para mim, para você e para a humanidade usufruir disso. É que as pessoas têm se iludido em outras coisas, em um mundo de pecado. E eles é que estão presos e não nós. Porque eles costumam falar que a gente não pode ir para balada, por exemplo. Não pode fazer sexo no casamento. Não pode fumar, não pode beber, não pode fazer droga. E a gente fala assim, não é que a gente não pode, é que a gente sabe que na verdade não nos faz bem. Aí eles falam, então sai. Eu falei, não, eu não quero sair. Agora eu quero ver você parar de sair, parar de fumar, parar de injetar, parar de cheirar, parar de beber, parar de transar, parar de se prostituir. Eles falam que nós estamos presos, enquanto eles que na verdade é que não pode deixar de fazer isso, porque eles não conseguem. Agora quem é mais livre? Nós ou aqueles que não conhecem e não andam com Jesus? Com certeza nós. Com toda certeza nós. Andar com Jesus, amado, significa renúncia realmente. Nós devemos entender que na verdade, irmãos, quando resolvemos receber Jesus em nossas vidas e caminhar com Ele, as coisas não vão acontecer automaticamente. Jesus não é mágico. Jesus, tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez na cruz. Tudo que Ele fez, tudo que eu e você precisávamos, tudo que a humanidade precisava, foi decretado, vitória na cruz do Calvário. É que eu e você, talvez, muitos de nós, não tenham entendido isso. Porque viver uma vida como filho de Deus, está querendo dizer que agora, tudo, diga tudo, tudo que pertence a Deus, o nosso Pai, é meu, é seu, diga é meu. Cutuca do lado, diga é seu também. Veja só, tudo que Deus fez, criou, formou, todo o poder, toda a autoridade, foi deixada para nós, filhos dele. Só que muitos não estão tomando essa autoridade e deixado de ter e viver uma vida com Cristo realmente, uma vida nova com Cristo. Caminhar com Jesus é saber que seremos desconstruídos para uma nova construção. Quem tem
tem dúvida de que Deus é bom? Será que alguém tem dúvida? Será que Deus é bom mesmo? Quantos creem que Deus é bom? De verdade? Ou você está levantando a mão só porque eu estou perguntando? Seja sincero, quantos creem que Deus é bom realmente? Quantos creem que Deus é Pai? Pai mesmo, além de Deus Ele é Pai. Você crê nisso mesmo? Você tem certeza que você crê nisso mesmo? Se Deus é bom, e se Deus é Pai, e Ele deixou escrito que nós, sendo pais e sendo maus, queremos fazer o melhor para os nossos filhos, imagina o nosso Pai celestial. Ele está querendo dizer assim, que eu e você, pais e mães que somos, mesmo a gente sendo mal, ou seja, somos pecadores, falhos, erramos, mesmo assim, queremos fazer, estou generalizando, é claro, o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus, bom, perfeito, agradável, excelente, todas as qualidades que eu poderia deixar para Ele, e imagina Ele, o quanto quer fazer de coisas boas para nós. Bom, mas vamos seguir na pergunta. Crendo que Deus é bom, que Deus é Pai, por que então duvidamos que o dia ruim não vem dele? Porque se Deus é bom e se Deus é Pai, todos os dias, na vida daqueles que o seguem, que andam com Ele, vem dele. Todas as circunstâncias que nós passamos, e quando eu falo nós, estou falando do cristão, que passamos porque precisamos. Ele não é Deus, Ele não é bom, Ele não é Pai. E por que você acha que Ele queira que você passe o pior dia da sua vida? Não. Pode ser que algumas circunstâncias estão por trás disso. Talvez você fez merecer o dia ruim. Talvez você e eu deixamos alguma porta aberta, uma legalidade que pudesse dar o dia ruim. Mas uma coisa é fato: todos os dias, todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados por seu decreto. Se Deus é bom, se Deus é Pai, então todos os dias pertencem a Ele, e em todos os dias Ele está conosco, e a vontade dele, Ele é boa, perfeita e agradável. Então tudo que acontece na minha e na sua vida tem um propósito, ou melhor, tem um processo para que possamos viver o propósito. Então todos os dias, na verdade, são bons. É nós que ainda não entendemos que somos filhos. Ter uma vida com Jesus requer renúncias, irmãos. Sim, mas também nos promete uma vida de abundância, uma vida de milagres, irmãos. Se a gente começar a entender realmente o que Deus quer de mim e de você, quando a gente começa a ler Mateus 6, terminando no versículo 33, ele diz assim: mas buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quando então começamos a renunciar às nossas próprias vontades, o nosso próprio querer, pelo reino dele, ele está falando assim: se você cuidar das minhas coisas, fica tranquilo, eu cuido das suas. É isso que ele está falando. Quando nós falamos em renúncia, nós logo pensamos em coisas ruins, mas na verdade ele diz assim: se você renunciar à sua vida pelo meu reino, eu cuido das suas coisas. Em Mateus 16, 25, ele fala assim: se você, tentar salvar a sua vida todos os dias, na verdade você vai perder. Mas se você perder a sua vida pelo meu reino, na verdade você vai ganhar a vida eterna. As pessoas estão buscando os seus próprios prazeres, achando que vai ter uma vida eterna. Nós temos um tempo determinado aqui nessa terra. Aqui não chamo de vida, eu chamo de estágio. Vida teremos pós esse estágio. O problema é que a vida que teremos se escolhe no estágio. Se é uma vida com Deus ou com o diabo, com o céu ou no inferno. E é você que decide. Você pode estar falando assim agora: eu não acredito nisso. Ai, que pena. Ela vai acontecer do mesmo jeito, porque eu creio no que a Bíblia diz que nós teremos. Fato é que nós temos que fazer uma escolha. Pedro faz uma escolha e nos dá uma lição. Jesus nos dá uma lição de como isso vai acontecer na minha e na sua vida. Vamos ver o que acontece quando Pedro tem um encontro com Jesus. Versículo 4 do mesmo capítulo que nós lemos. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem
as redes para a pesca. Quando Pedro tem um encontro com Jesus, ou seja, quando eu e você, nós temos um encontro com Jesus, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida. A primeira coisa que acontece na nossa vida é o que aconteceu na vida de todos nós, e aconteceu há pouco tempo naqueles que nasceram nas águas novamente, ou melhor, no seu nascimento com Cristo. A Bíblia diz que agora tudo que era velho se passou e agora tudo se faz novo, e hoje você é nova criatura em Cristo Jesus. Essa passagem está dizendo que tudo que nós fizemos de errado, tudo que nós cometemos de pecado, de falha, tudo que nós tínhamos antes de começar realmente com Cristo, através do batismo, cai num lago de esquecimento, cai no esquecimento, e a partir daquele dia, tudo se faz novo, e tudo se começa a contar. Pedro tem um encontro com Jesus, e a primeira coisa que ele faz é levar Pedro para águas profundas, literalmente. A história diz que Jesus entra no barco, ele ensina, e depois ele fala assim para Pedro: vamos um pouco mais fundo. E eu sempre gosto disso, irmãos, porque a minha vida profissional, ela começa como guarda-vida. Eu fiquei 9 anos trabalhando como guarda-vida. E a gente tem uma frase que é falada lá no guarda-vida. Ele fala assim: água no umbigo, sinal de perigo. Essa é a frase que a gente mais falava lá com os banhistas. Então quando Jesus ele fala assim para Pedro: olha, vamos para águas mais profundas. O que ele está falando? Vamos para onde os seus pés não podem tocar mais o chão. E o que acontece quando a gente faz isso no mar ou no rio? Nós perdemos o controle do nosso próprio corpo. Nós não conseguimos ter realmente força o suficiente, ou até mesmo equilíbrio. E quem não sabe nadar logo já afunda. Porque nós não temos mais a nossa capacidade de controle total. Ah, mas eu sei nadar. Bom, se eu te deixar nadando por muitos dias, uma hora você cansa, uma hora você morre. Para aqueles que estão pensando assim: eu não morro afogado, eu sei nadar. Não, imagine assim, irmãos. Quando você vai no mar, onde tem ondas, onde tem correnteza, onde tem muita coisa, você não tem controle total mais sobre o seu corpo. O que Jesus está falando para Pedro? Nas entrelinhas: vamos para águas profundas, aonde você não tem controle, mas eu tenho controle sobre você. É isso que Jesus está falando. Quando a gente decide andar com Ele, Ele está falando assim: olha, crê em mim, dependa de mim, coloque tudo que você tem, deposita sobre mim, confia, tenha esperança, tenha convicção de que comigo no barco, e o barco representa a nossa vida, comigo no barco, você é mais do que vencedor em mim, Cristo Jesus. Confia, ainda que você vá em lugar que você não tem controle, é para que eu te ensine que não é você que tem controle, mas que eu tenho controle sobre a sua vida. Sou eu que faço chover, sou eu que dou a lua, sou eu que dou o sol, sou eu que acalmo a tempestade, sou eu que abro o mar vermelho, sou eu que derroto o Golias, sou eu que faz maná cair do céu, sou eu que tiro água da pedra, sou eu que torno a água amarga em água pura para beber, sou eu que faço o cego ver, sou eu que faço o surdo voltar a ouvir, sou eu que ressuscito o morto de 4 dias, sou eu, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, sou eu que sou sobre a sua vida. Ele está falando tudo isso para você. Tudo isso ele está falando para você. E mais um pouco. Isso acontece na vida de todos que vêm com Jesus. Ele vai sempre nos levar à água profunda, sempre que eu e você precisarmos disso. Sempre quando vir a autossuficiência, Ele vai fazer isso com você. A gente reclama do dia mau, mas o dia mau serve para nos tornar dependente dEle. Quer parar de ir para o dia mau? Seja sempre dependente de Jesus. Não vai ter mais dia mau. Eu tenho essa convicção. Porque mesmo que tenha o dia mau, como eu sou muito dependente dEle, o dia mau vai vir. E eu vou andar sobre as ondas, sobre as tempestades. E o dia mau vai continuar onde Ele deve, debaixo dos meus pés. Quando você aprende a ter dependência dEle, não existe dia ruim. Existe dia sem Jesus, mas dia ruim com Jesus não existe. Versículo 5 diz assim: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Mais incrível que eu acho de Pedro, e vale muito ressaltar que Pedro aqui nem sabia direito quem era Jesus.
Ele tinha acabado de ter o primeiro encontro. Antes disso, de Jesus pedir ele para ir para fundo, e depois pedir para ele lançar a rede, antes disso, o que ele sabia sobre Jesus? Com certeza ele já tinha ouvido sobre os boatos, e de repente Jesus chega no barco dele, e fala assim para Pedro: eu vou um pouquinho mais ali, que eu quero falar com o povo. E aí ele faz isso. E essa era a primeira envolvimento pessoal que ele teve com Jesus. Em nenhum outro lugar da Bíblia diz que ele teve qualquer outro tipo de envolvimento antes com Jesus, a não ser talvez boatos. Mas o mais interessante dele, mesmo sem saber quem era Jesus realmente, e muito menos ele sabia nada sobre o Espírito Santo, que até então não tinha, Pedro nos dá um show de palavra e de teologia, mesmo sem ser nada e saber nada de teologia. Pedro fala assim: eu vou fazer, porque o Senhor mandou. Engraçado, a gente conhece muito de Deus às vezes, entre aspas, é lógico, que a gente vai, como nós falamos no início, enquanto estivermos nessa terra vamos estar aprendendo. Mas Pedro não sabia absolutamente nada de Jesus. Com certeza ele sabia muitas coisas sobre o Velho Testamento, mas sobre Jesus ele não sabia nada. E Pedro, só pela primeira vista que ele teve, o primeiro ensinamento que ele viu, não viu milagre nenhum. Ele falou assim: porque o Senhor manda, eu vou fazer. Mas quem era Pedro? Vale lembrar: pescador, irmão. Ele nasce em uma família de pescador. Ele sabe tudo sobre pesca, Túlio, ele sabe maré alta, maré baixa, vento, do norte, do sul, leste, sudoeste. Ele sabe tudo. Ele sabe sobre tempestade. Eles não tinham bússola, não tinham sonar, não tinham radar. Ele conhecia o tempo só de ver e olhar para cima. Eles andavam no mar vendo as estrelas. Era pescador, nato. O cara era o cara sobre pesca. Chega um cara que era, no mínimo, carpinteiro. No máximo que ele poderia fazer é o barco, mas não pescar. E ele fala assim: não, mas como é o Senhor que está mandando, eu vou ali, eu vou lançar a rede. Irmãos, para quê desobedecer a palavra, se a gente sabe que só ela tem palavras de vida eterna? Por que o ser humano tem essa insistência, para não dizer burrice, de desobedecer, de ser rebeldinho, de não querer fazer? Nós seres humanos, nós todos, somos muito esquisitos. A gente sabe, nós que estamos caminhando com Ele, já experimentamos, já vimos milagres, vivemos milagres, mas tem hora que a gente fala: não quero, parece criança. E Pedro nos dá uma aula logo de cara, dizendo: se o Senhor manda, eu logo obedeço. E é isso que ele nos deixa, nos ensina. Porque se a gente não fizer isso, não viveremos uma vida nova com Jesus todos os dias de nossas vidas. Versículo 6 diz: quando pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se romper. Imagina, irmãos, aqui, olha só a aula de quem tem uma vida nova com Jesus. A gente acabou de aprender que sim, precisamos renunciar coisas, mas também aprendemos que a renúncia pelo reino faz com que Ele cuide das nossas coisas e não deixe que jamais coisa alguma falte nas nossas vidas. Jamais, nada nos faltará. Aí você pode estar pensando assim, porque eu já pensei assim: mas por que minha vida não é abundante? Eu só tenho o que preciso. Aí você precisa de mais alguma coisa, filho? Porque quando a gente começa a caminhar com Cristo, vale lembrar que a gente vivia numa vida de escravidão. Escravidão do pecado. A gente fazia tudo o que a gente queria fazer e achava que ainda estava agradando a Deus. Descobrimos na caminhada que, na verdade, muitas coisas que a gente fazia dava ruim, desagradava, entristecia Deus. Eu estou falando da minha vida agora. Eu comecei a entender, hoje eu entendo, que eu e você, o povo que começa a andar com Jesus, precisa passar um tempo. E esse tempo quem vai determinar somos nós mesmos. O tempo que a gente quer ficar no processo, pelo tempo da provisão. Nós chamamos e amamos chamar de Deus o Jeová Jireh, que significa o Deus que provê. Mas só que se a gente estuda a teologia, nós vamos entender que o Deus que provê
naquele momento não é o Deus que faz abundância, é o Deus que traz provisão. Quando nós lembramos do povo do deserto, eles não tinham nada a não ser o deserto. A comida que eles tinham, eles pegavam para comer no dia, e tinha que esperar o Deus da provisão para o outro dia. Assim era com a água, assim era com a comida, e assim era com tudo. Para quê? Para que eles pudessem aprender a ter dependência de Deus. Estão me seguindo, sim ou não, igreja? Então não reclama mais do dia ruim. Aprenda com o dia ruim, porque o dia ruim ele é bom para mim e para você. Porque se você não aprender a ter dependência no dia ruim, ele vai demorar um cadinho mais. Quanto que ele vai demorar? O quanto for necessário para você aprender. O povo ficou 40 anos no deserto, mas era só para ficar 40 dias. Quantos dias você quer no dia ruim? É você que decide. Sou eu que decido. Não é Deus que ele é ruim. Você disse no início do culto: Deus é bom, Deus é Pai. Então Ele não quer que a gente fique no dia ruim, mas Ele serve para nos tornar dependentes deles. Quando nós começamos a obedecer a Deus, quando nós lemos no versículo 5, que Pedro fala: porque o Senhor falou, então eu vou. Quando aprendemos isso, essa dependência, essa obediência, nós passamos para um outro nível de vida. Diga outro nível de vida. Diga assim: vida extraordinária. Não é para todos, é para os que querem. E não adianta você falar para mim: eu quero, pastor. Eu falo: então obedeça, então dependa, então ore, então leia a Bíblia, então jejue, então ganhe almas, então vá às células, então abra sua casa para as casas de paz, então viva o novo de Deus, viva o cristianismo. Todo mundo quer: venha a nós o teu reino, seja feita a tua, não mais, seja feita a minha vontade. Aí já começa a mudar a oração. Perdoa as minhas dívidas, mas eu não vou perdoar daquele que me magoou, não. E começamos a mudar. E não é assim que as coisas acontecem. Não é assim. Mas quando a gente começa a aprender a obedecer, então passamos para um nível diferente. Um nível de vida sobrenatural. Um nível de vida extraordinária. Um nível de vida de excelência. Um nível de vida que, se o mar vermelho tiver que abrir, ele vai. Se tiver que cair comida do céu, vai cair. Se tiver que sair água da pedra, vai sair. Se tiver que abrir porta onde não existe porta, vai abrir. Se tiver que fechar aquela que precisa, vai fechar. Se tiver que você viver um milagre, vai viver. Se o morto tiver que ressuscitar em 4 dias, ele vai ressuscitar. Viva uma vida nova com Jesus todos os dias. Não é difícil, de verdade. Não é difícil. Basta um dia após o outro com Ele. E quando nós obedecemos Jesus, não só passamos para outro nível, como a gente começa a viver. Fala assim: eu não quero ver. Mais uma vez: eu não quero ver. Eu não quero ver milagres. Quem quer ver milagres? Quem quer viver milagres? E o que precisa para viver milagre? O impossível na sua vida. Então para de reclamar. Todo mundo quer milagre. Ai, Senhor, eu estou quase morrendo. Ai, Senhor, enfermidade. Ai, Senhor, a porta fechou. Ai, calma, filho. É que o teu milagre está chegando. Só vive milagre quem tem um impossível na sua vida. Agora, se você quiser ficar no barco como os discípulos, vendo Pedro andar sobre as águas, você pode também ter essa escolha. Você pode olhar para o lado e ver os seus irmãos. Nossa, o cara veio para a igreja miserável. Ele era empregado, agora ele era empreendedor, agora ele era empresário, agora a mulher dele foi curada de câncer, a família foi restaurada, o casamento foi restaurado, o filho saiu da droga, aquele tentava suicídio, não tenta mais, agora ele está vivendo uma vida nova com Jesus, uma vida nova todos os dias. Por que ele vive e eu não vivo? Porque ele quis viver o milagre, enquanto muitos escolhem apenas ver. E quem vê milagre? Aquele que não obedece, aquele que está no meio da multidão, apenas como mais um, aquele que não quer viver uma vida nova com Jesus.
Mas quem quer ter uma vida nova com Jesus, faz renúncias. Quando ele fala, negue a sua cruz todos os dias, ele está falando assim, olha, morra todos os dias. Morra para você. E aí vem a frase que nós gostamos de falar, que ele cresça e que nós diminuamos. O que ele está falando? Morra todos os dias, para que eu viva em você. É que quando a gente escuta isso, parece algo muito agressivo, né? Parece algo muito ruim. É porque o ponto de vista a ser olhado está errado. Porque na verdade o que é renúncia é viver o milagre. O que é renúncia é viver o extraordinário. O que é renúncia é viver o sobrenatural. Eu renuncio o meu próprio querer, eu renuncio a minha vida. Eu renuncio de estar em casa agora. Vocês renunciaram de estar em casa para estar aqui nessa noite. Ainda que seja algo um pouco, vamos dizer assim, simples, talvez até insignificante. Mas para muitos não. Muitos decidiram ficar em casa. Muitos decidiram ficar no seu comodismo. Ficar no, eu mereço descansar. Tá, você merece. Todos merecemos. Sim, mas todo mundo quer descansar, às vezes todos os dias. E aí a gente deixa de viver o melhor de Deus. Versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco. Eu gosto muito desse versículo. Esse versículo assim, ele é muito legal, irmãos. Eu não consigo falar sem chorar. Porque é uma coisa do outro mundo. Quem vive Jesus, vive só o extraordinário de Deus. Quem vive Jesus, irmãos, sabe o que é legal de quem vive Jesus? É que todos que estão à sua volta, eles veem Jesus em você e pode também viver um pouquinho do seu milagre. As pessoas que estão à volta de você falam assim, o que aconteceu com você, cara? Não, eu preciso ir na sua igreja. Eu vivo na minha vida inteira, não acontece nada. Eu creio em Jesus a vida inteira e não aconteceu nada. Você começou antes, está acontecendo tudo com você. O que está acontecendo com você? Eu quero você, eu quero Jesus, eu quero viver o que você está vivendo. Sabe, é isso que Pedro vive. Porque quando ele começa a obedecer logo de cara, quando ele começa a fazer o que Jesus mandou, mesmo sendo, ele era um profissional de pesca, o cara era o cara de pesca, e Jesus o carpinteiro, ele não sabia nada sobre Jesus, e ele, o Senhor está mandando, eu faço. Ele joga a rede, o milagre acontece, e no versículo 7 diz, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Ô irmão, você não está entendendo. Se você tivesse realmente entendido, de verdade, eu acho que você tinha pulado essa cadeira aí, irmão, batido com a cabeça no teto aí, irmão. Porque quando você conhece Jesus e começa a viver o extraordinário, você tem tantas bênçãos, tem tantos milagres, tem tanta vida nova, tem tanta transformação, que isso acontece na sua vida, vai acontecendo em quem está dentro da sua casa, vai acontecendo em quem está à sua volta, vai acontecendo no seu vizinho, vai acontecendo onde você trabalha. Você está na rua, as pessoas estão vendo Jesus em você, porque você começa a transportar Jesus na vida das pessoas. Pedro vive o milagre, ele tem que chamar o outro barco, eles não conseguem arrastar mãos. Eu não sei se os pescadores aí já tiveram essa oportunidade, eu acho que sim. Eu lembro quando eu era menino, a gente costumava muito arrastar, a gente chamava de 3 malhos, que era aquela rede de praia. Meu avô tinha uma grandona, e a gente sempre ia, no nosso bairro lá em Ubatuba, chama Perequimirim também. E aí a gente foi arrastar uma noite, picaré na verdade, o famoso picaré. Quantos conhecem picaré? Alguns. Irmãos, Tulhão, aquela noite nós pegamos um cardume de sardinha. Eu nunca vi isso, gigante, mas tão grande que tinha uns 15 homens. A gente não conseguia puxar a rede. Uns 15 homens. Mas fora nós adolescentes, que devia ter uns 3 ou 4. E depois que a gente chamou mais gente para puxar, irmãos, a gente teve que chamar assim muita gente do bairro. O pessoal veio com um carrinho de mão para levar embora a sardinha, de tanta que era sardinha que tinha, né? Eu fico imaginando esses pescadores aqui. Eu não sei o tamanho do barco, mas eu não pesquisei para ver o tamanho do barco, mas eu creio que não era um barquinho pequeno, que devia ter seus 9 metros, mais ou menos ali esse barco.
E diz que o barco de Pedro lotou. Ele chamou outro barco, lotou tanto que os barcos estavam quase afundando. Não, você não entendeu, irmão. Você não entendeu. Quando Jesus está no barco, as bênçãos são tantas que você não consegue, de tantas maravilhas, sinais, milagres e prodígios na sua vida, você fica assim: Senhor, o que eu faço com tudo isso? Aí você pode estar pensando: mas meu barco por enquanto está meio vazio. Calma. Todos precisamos do processo para viver o propósito. Mas você viu, as dicas são simples. Creia, dependa, obedeça, passe para um nível maior, viva um milagre e transborde na vida dos outros. Esse transbordar não é só transbordar porque você está ganhando muito. Você transborda nas vidas das pessoas porque você quer. O grande erro das pessoas é querer transbordar na vida das pessoas quando está sobrando. Esse não é o segredo. O segredo é transbordar na vida das pessoas quando na verdade você não tem. Esse é o segredo. Porque Pedro não tinha absolutamente nada. Ele tinha passado a noite inteira sem nada. E ele transborda na vida dos outros assim que ele também recebe. A história não conta e nem deixa relatado em seus detalhes para saber se ele estava vivendo ou não em um tempo de escassez ou em um tempo difícil. Eu imagino que bem provavelmente, que naqueles dias, bem provável, a história não diz nada, mas eu fico imaginando. Eu sei que pesca de um dia para o outro tudo muda, inclusive de uma hora para outra pode mudar, né? Tudo muda. Mas eu fico na impressão de que quando o Pedro lhe reclama para Jesus: passei a noite inteira, não peguei nada. Eu fico imaginando que se eu passo a reclamar, por exemplo, se ontem eu peguei peixe, muito, eu vou reclamar nessa noite porque eu não peguei nada, sim ou não? Não, porque eu peguei muito ontem. E se eu peguei muito anteontem, eu vou reclamar que hoje eu não peguei nada? Não, eu ainda tenho. E se eu daqui uma semana eu peguei muito e não peguei nada ainda? Eu posso pensar assim: preciso administrar melhor. Mas não vou reclamar. Faz uma semana que eu peguei muito. Então com esse pensamento eu fico logo imaginando: fazia um tempo que eles não pescavam. Fazia um tempo, talvez um tempo suficiente para eles não terem nada. Mas mesmo assim, quando eles pegam, eles chamam outras pessoas e transbordam na vida das outras pessoas. Viver em Cristo, irmãos, é isso. É você crer nele. E aqui todos creem. Mas lembre-se, crer não é andar com ele. Andar com ele é crer, depender, obedecer. Passa para outro nível, vive o milagre e transborda na vida dos outros. Essa é a vida cristã, simplificando toda ela. Mas só crer, não. Crer não vai te levar... Porque a Bíblia até diz em Marcos 16:16: se você crer e for batizado, será salvo. Mas esse crer, irmão, quando você pensa em crer, você logo entende, quando você conhece um pouquinho só de Bíblia, que se eu creio que ele é pai, o que o filho faz com o pai? Obedece. A primeira coisa que ele faz é obedece, não é desobedece. Mesmo porque aqui na terra, se você desobedece, você é corrigido. Sim ou não? A mentalidade esquisita aí, mas o correto é corrigir. Porque a Bíblia diz assim, ó: quem não corrige é bobo. Também não falar o que está escrito na Bíblia, porque é mais pesado do que eu estou falando. E a própria Bíblia diz que Deus, o nosso Pai, só corrige o filho que ama. O contrário disso, quem não corrige não ama. Então nós entendemos já isso tudo. E é fato que os dias ruins é um tipo de correção para nossas vidas. É um tipo de processo sobre nossas vidas. Então crer, somente crer em Jesus, não resolve absolutamente nada das nossas vidas. Quem crê, logo começa a obedecer.
em seguida começa a depender dele. Imagina Pedro aqui, irmãos. O que Pedro sabia de Jesus? Tinha acabado de ver ele ensinando o povo. Talvez o ensinamento foi top, e eu tenho certeza que foi. Então ele olhou para Jesus. Esse cara é diferente, hein? Nunca ouvi palavras como essa. Nunca ouvi ensinamentos como esse. Aquilo com certeza deve ter impactado ele. Mas, irmãos, de verdade, eu creio que a gente tem vivido coisas, pelo menos nesse primeiro dia de Pedro com Jesus, muito maiores do que Pedro viu até aquele momento do ensinamento. Nós já vivemos muito mais. Já vimos muito mais coisas que isso. E de repente a gente quer largar tudo. A gente quer viver do nosso jeito. Irmãos, não tem como você querer Jesus e andar do seu jeito. Ter uma vida nova com Jesus é querer ter uma vida nova. É um estilo novo com Jesus. Não dá para mim ficar colocando desculpas em tudo que aparece na nossa vida. Vamos na igreja hoje? A umidade relativa do ar, acho que não está legal hoje, vai chover. Cara, o cara nem sabe se vai chover, já está vendo que não vai, porque acha que vai chover. As pessoas colocam: ah, pastor, mas precisa estar na igreja, eu sou o templo, irmão. Para de ver porcaria na internet, irmão. Leia a Bíblia. Porque, como assim? A Bíblia diz que eu e você somos membros, nós não somos corpo. Não somos corpo, irmão. O corpo só se torna corpo dentro de uma igreja, dentro de uma célula, dentro de uma casa. Mas imagine só, se o nosso corpo ele precisa de dedos da mão, palma da mão, braço, não sei o que, detalhadamente. Você acha que 3 pessoas podem viver o cristianismo sozinho a vida inteira? Não, não pode, irmão. É quase como se um é mão, o outro é pé, o outro talvez seja aí um dedo. Não, mas quando nós reunimos como igreja, nós temos muitos membros, e todos os membros formam esse corpo. Só que tem uma coisa: se eu e você bastasse ser o templo ou ser a igreja, quem seria a cabeça? Se uma pessoa só não faz um corpo. A palavra de Deus diz: onde duas, ela não diz uma, onde 2 ou mais pessoas estejam, ali eu estou. Sozinho não, irmão. E aí ele fala que ele é a cabeça de todo o corpo. Não dá para andar membro sem o corpo, muito menos sem a cabeça, que é Cristo Jesus. Você tem que fazer parte de um corpo. Você tem que estar na igreja. Você tem que estar na célula. Você tem que obedecer e depender de Cristo para viver uma vida extraordinária com Ele. Deus te abençoe e aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, amados. Em nome de Jesus. Presta atenção, porque eu vou ser muito rápido, de verdade. Talvez você que é mais novo aqui, você não sabe da nossa rotina ainda. Se você quiser participar, é só se perguntar para o seu semeador. Se você já está numa célula, pergunta para o seu líder de célula. Ele explica a rotina da igreja, caso você queira. Às vezes realmente você não pode estar cultuando com a gente, como tem alguns irmãos. Hoje, graças ao bom e o maravilhoso Deus, nós temos um canal no YouTube. Tudo que você está vendo aqui, tudo está sendo passado ao vivo agora. Estamos melhorando a cada dia, para que cada dia mais possamos fazer com excelência. Mas que isso não seja uma ilusão e uma desculpa para você não estar na igreja. O ter o canal na internet, fazendo lives ao vivo, é na verdade algo para você quando você realmente não pode vir à igreja. E também é um canal de evangelização da igreja. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Ainda por cima vai nos ajudar a impulsionar mais o YouTube lá. E também temos um aplicativo da igreja. Pergunte ao seu líder de célula. Ainda está sendo aprimorado, mas é muito legal. Lá tem dia dos cultos, reuniões, oração, célula, onde cada célula está. A gente está aprimorando, está faltando alguns detalhes. Mas pergunte para o seu líder de célula também. Baixa lá o aplicativo, que de lá tudo também é disparado. Então, nós estamos tentando interagir a igreja com a tecnologia, para que a maioria que está chegando hoje em dia já vive a tecnologia. Nós não poderíamos deixar de também usar a tecnologia a favor da evangelização, da pregação das boas novas do Evangelho. Então faça parte disso também. Presta atenção no que eu vou falar. Tudo que você ouviu hoje, tudo, é tudo palavra, é tudo Bíblia.
só dá para viver isso que nós falamos hoje quem vive uma vida com Cristo, para Cristo, sendo Ele o seu Senhor e Salvador da sua vida. Não dá mais para a gente viver como a gente quer. Nós temos que viver do jeito que Jesus quer. Tem alguém nessa noite que gostaria de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aquele que vai te dar direção nova, para que você viva uma vida nova com Jesus. Tem alguém? Você que não me conhece, Deus me deu um dom. E esse dom, Ele me mostra as pessoas que precisam. Tem no mínimo 3 aqui hoje que precisa aceitar, receber Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E tem 2 que precisa voltar a caminhar com Jesus. Enquanto você não fizer isso, você não consegue viver o que foi pregado aqui. Porque o que foi pregado aqui é palavra. É para aqueles que reconhecem Jesus, dependem dEle, obedecem a Ele. Então você crê, porque se você não cresce, você não estaria aqui nessa noite. Mas será que você tem dependido e obedecido a Ele? Porque a Bíblia diz em Romanos 10, 9 que para você andar, caminhar com Ele. E João 1,12 diz: e a todos quanto os receberam. O que ele está falando? Se você não recebeu, não. Mas a todos quanto o recebeu, agora tem o direito de se tornar filho. Ele está dizendo o quê? Que se você não fizer isso, então você não é filho. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito. Se você quiser ver na sua casa, João 1, versículo 12. Mas todos quanto o receberam, agora têm os direitos de se tornarem filhos de Deus. E como que tem que fazer isso? Como Paulo escreveu à igreja de Roma, Romanos 10, versículo 9. Se você crer com o coração é para a justiça, mas com a boca se confessa que Ele é o Senhor da sua vida. Com a boca se confessa. Então, para você viver o que foi pregado aqui hoje, você precisa receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não vou mais insistir, mas vou fazer a última vez. Você precisa voltar a caminhar com Ele. Você estava vivendo a vida que você queria, mas Deus quer que você viva a vida que Ele já determinou para você. E posso dizer, uma vida de vitória, de conquista, de transformação do novo do Senhor. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Ou melhor, alguém eu sei já que tem, porque o Espírito Santo me falou. Tem algum corajoso, corajosa que quer falar isso agora? Receber o Senhor. Eu não posso fazer isso depois do culto, porque eu tenho um culto agora às 20 horas seguidas. Você tem certeza que você vai ficar no seu lugar? Então amém. Vamos estar encerrando, temos toda uma programação. Siga a gente no YouTube, siga lá no aplicativo, pergunte na sua célula, tem toda a rotina da igreja. Vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus, eterno Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, que podemos, Pai, oferecer a Ti. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que se dispôs a estar aqui nessa noite, Senhor, a ouvir a Sua voz, a Te adorar, a orar, a louvar o Teu santo nome. Que o Senhor abençoe eles poderosamente nesta semana, Senhor. Que a Tua presença seja manifesta, seja real sobre a vida deles, Senhor. Que o Senhor se mostre esse Deus, esse Pai bondoso, amoroso, Senhor, que és, Pai. Que coisas extraordinárias, Senhor, aconteçam na vida deles nessa semana, para que eles possam continuar a testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, que a gente possa viver. Que o Senhor abençoe poderosamente, Senhor, retorno para cada um dos seus lares, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que eles tenham uma vida, Senhor, abundante, uma noite abençoada de sono, Senhor, para que esse início dessa semana seja realmente repleta de vitória e de presença. Assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos, Senhor, para todos sempre. Amém. Com as mãos aos céus, que a bênção de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a intimidade do Espírito Santo estejam com todos vós. E é que canto do mar, aplauda ao Senhor Jesus. Deus te abençoe. Excelente semana.